Galera, vamos entrar agora no episódio número 2 da entrevista que o João Bezerra deu ao Globo, a única entrevista que ele deu a um jornal, no dia 26 de junho de 1957. No primeiro episódio, eu mostrei como ele tenta passar para o público em geral, para o leitor do jornal, que ele perseguia implacavelmente Lampião para lá e para cá, para lá e para cá, e vai achar o Lampião ali a poucos quilômetros, né, da onde ele é o chefe delegado de polícia. Eu já mostrei isso tudo no meu primeiro vídeo, no primeiro episódio, que é uma tentativa de João Bezerra tentar, né, passar para o público que ele era um caçador implacável de cangaceiro, que é tudo mentira. Ele nunca fez nada disso, mas ele tenta passar para o público que ele era um caçador implacável de cangaceiro. E ele tenta enganar o Lampião, né, dizendo que para todo mundo naquela feira de piranhas lá, que ele vai para Mochotó, quando ele está, na verdade, ali do lado de Lampião. Então toda essa história de que ele perseguia, etc e tal, no final vai acabar ele achando o Lampião ali do lado. E vamos olhar agora como é que ele consegue, né? Esse episódio número 2 vai ser como é que ele consegue achar a pista de Lampião com o Pedro de Cândido e o irmão dele, né? Não diz o nome do irmão. As pessoas dizem que é Durval, mas ele tinha outros irmãos também, né? Então vai saber, né? Porque o João Bezerra não dá nome ao irmão de Pedro de Cândido. Então, galera, a gente vê aqui que eu vou ler para vocês agora a segunda parte dessa entrevista, e vai ter uma terceira também. O João Bezerra toma um cafezinho, que foi escrito, essa entrevista foi escrita entre 19 horas e 10 minutos e 23 horas e 20 minutos, e descreve: assim foi que o notório coiteiro Pedro de Cândido, que viera fazer feira para o próprio grupo, foi quem mais me olhou e mais riu, uma vez que se achava com a nota de despesa de Lampião no bolso de 2.500 cruzeiros em espécie, quantia esta pertencente ao bandido. Aqui ele dá uma informação de que o coiteiro Pedro de Cândido, ao invés de ficar quieto no canto dele, já que ele era um coiteiro notório, né? Para que ele vai ficar rindo de João Bezerra? Inacreditável que um coiteiro de Lampião vai ficar, né, dando mole a tal ponto de João Bezerra saber quanto dinheiro que ele tinha no bolso e a nota de despesa que Lampião tinha. Quer dizer, como é que ele sabia disso, né? O João Bezerra sabia disso? É porque o Pedro de Cândido foi escolhido a esmo. A esmo, não. Pedro de Cândido era, na verdade, galera, isso aí é uma coisa muito importante, ele era cabo 867 da Polícia de Alagoas. Então ele nada mais é aqui do que um figurante, né, que foi usado nesse trama aqui para poder dizer que tinha um traidor, mas na verdade ele era um agente da polícia, né, de Alagoas, e não era coiteiro coisíssima nenhuma, ele era um agente. Depois de lido o despacho, mandei tocar reunir, quer dizer que ele leu aquele despacho para todo mundo saber que ele ia para Mochotó. Embarquei a tropa num caminhão, olha só, galera, um caminhão, a tropa inteira de 50 cabas da peste, num caminhão dos anos 1930, que não cabia nem 5 na caçamba. Isso é uma coisa que eu já fiz diversos vídeos, né? E esses pesquisadores ficam de cabelo em pé quando se fala nesse caminhão. Dizem que existia sim estrada de rodagem de caminhão, quer dizer, eles estão cada vez se afogando mais nas mentiras, porque não existia infraestrutura nenhuma para ter caminhão naquela região. E propalei, quer dizer, ele falou para todo mundo, quem me dirigia a Mochotó, onde consoante com o telegrama se achavam os cangaceiros. Quer dizer, aqui ele está dizendo que ele engambelou todo mundo dizendo que ia para Mochotó, quando Lampião estava ali do lado em Piranhas, e ele tem a ideia brilhante de inquirir o Pedro de Cândido, cabo 867 da Polícia de Alagoas, para saber onde que Lampião estava, porque Lampião era tão idiota que ele confiava no coiteiro Pedro de Cândido, que era o cabo 867 da Polícia de Alagoas. Quer dizer, todos aqueles
olheiros, todos aqueles informantes do Lampião, durante décadas trabalhando com ele, não sabia que Pedro de Cândido era um cabo da polícia de Alagoas, já que o irmão de Pedro de Cândido, o Zezé, né, era policial já anteriormente ali em Entremonte, que era do lado ali de Piranhas, também do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio não, do mesmo lado do rio, Entremontes era um subdistrito de Piranhas. Então, ali era a família toda do Pedro de Cândido, estava envolvido com a polícia, e eis que Lampião confia em Pedro de Cândido, de acordo com João Bezerra aqui. Ai, meu Deus do céu. A volta é inesperada, quer dizer, ele sai de caminhão inexistente, aí, chegando a pedra, isso é Pedra de Delmiro, estacionei aguardando a noite para voltar. O que fiz? Reforçando a tropa. Às 18h30 eu estava em Piranhas. Ok, galera, vamos parar por aqui. Onde, evidentemente, ninguém me esperava. Ele finge que vai para Mochotó para enganar o Lampião. Nenhum dos olheiros de Lampião vê esse absurdo. O próprio Lampião, se estivesse ouvindo essa conversa, já ia saber que tinha algo muito estranho, porque estava aquela confusão toda de, né, se a gente usar essa história como sendo verídica, o Bezerra estava fazendo estardalhaço pelo sertão inteiro procurando Lampião, quer dizer que Lampião ia estar dando mole em Angico depois de todo esse movimento que estava no telégrafo, e ele na feira de Piranhas, e ele procurando nos matutos lá no interior, e ele indo em 30 municípios, no meio dos espinhos da Caatinga, procurando Lampião. O Lampião, né, estaria ali do lado da onde que João Bezerra é delegado de polícia. É muito conveniente essa história, né, galera? E aqui a gente vê uma outra coisa. Ele chega à Pedra, estaciona e aguarda a noite para voltar. Quer dizer, Pedra é uns 40, 50 quilômetros de Piranhas. Ele sai de Piranhas, né? Sai de Pedra de Delmiro para voltar para Piranhas, aproximadamente, anoitecendo lá, vai ser 5h30, nessa época do ano que ele está falando aí, no final de julho, 5h30 da tarde, ele estaria voltando para Piranhas, já ao escurecer, quer dizer que ele faria esse percurso de caminhão em 1938, de noite. Entendeu, galera? Como é que ele ia fazer esse percurso onde não tinha estrada? Ali era estrada de ferro. Você queria ir de Piranhas a Pedra de Deus, eles pegavam o trem, né? Para que ele iria fazer esse trajeto com um caminhão que não existia na época para carregar nem 5 policiais, quanto mais 50, e voltar de noite, né? Sem farol adequado dentro daqueles caminhões? Ele teria que ter uma tropa de caminhão para fazer isso. Teria que ter pelo menos 10 caminhões para poder fazer esse trajeto. De noite, no escuro, sem estrada. Estava chovendo, como ele mesmo diz, quer dizer, os lamaçal, os atoleiros, qualquer subidinha, pedra, furar pneu, tudo isso, gasolina para fazer o percurso, já que não tinha, né? E esse caminhão nem era dele. De quem era esse caminhão? Ele nem fala, porque ele diz que usou o caminhão de um comerciante, né? E esse comerciante teria combustível extra para o João Bezerra ficar passeando na Caatinga. São coisas assim que... Entendeu, galera? Se você for olhar essa entrevista do João Bezerra, examinar, que nem a gente está examinando aqui, a gente vê que é tudo uma balela, tudo uma mentira, e é por isso que os pesquisadores picaretas, porque eles não examinam essa história, não trazem para a gente esses dados que eu estou trazendo para você agora, porque não interessa a verdade para eles, esses cabras da peste. Eles querem apenas se beneficiar dessa história financeiramente, e a verdade que se exploda, né? Aí ele pensa assim, bem, inferi logo que, detendo Pedro de Cândida, estaria tudo resolvido. Quer dizer que ele se fixa em Pedro de Cândido, e nós sabemos agora,
83 anos depois dessa história, que Pedro de Cândido, eu já falei aqui, já fiz vídeo sobre isso, era infiltrado da polícia, mas ele era cabo 867 da polícia de Alagoas. Então, ele está aqui falando que, inferindo que o cara já fazia parte do esquema, né? E ninguém me esperava. Ele voltou de caminhão para Piranha, às 8h30 ele chega lá na escuridão total, aquele caminhão fazendo zoada, né? Com aquele farolzinho de 6 volts aceso. Ninguém me esperava, porque todo mundo, às 18h30, ia escutar a zoada do caminhão. Como é que ninguém esperava, né? Naquele lugar longínquo, que não tinha nenhum barulho, de nada. Você escutaria o caminhão chegando a léguas de distância. Os meus agentes tinham notícias mais frescas, quer dizer que agora ele tem agente, porque naquela peregrinação que ele fez em 30 municípios lá, ele não tinha um agente, mas agora ele tem. Os meus agentes tinham notícias mais frescas, declarando-me que o Pedro de Cândido há 3 dias havia passado na beira da roça de um cidadão nas Caatingas com 2 bandas de bode na costa, rumo à Serra de São Francisco, onde eu suspeitava achasse o grupo. Pedro de Cândido, ao invés de levar um burro para levar as bandas de bode na costa, não leva ele sozinho, mostrando para todo mundo ali o caguete que tinha ali, né, algum matuto caguete, foi falar para João Bezerra que o Pedro de, como ele reconhecer o Pedro de Cândido com 2 bandas na costa e chegar de bode nas costas e chegar ali, mais uma coisa que não dá para entender. Aí ele diz assim, rumo à Serra de São Francisco, que é ali do lado de Piranhas, né, onde eu suspeitava que estava o grupo. É demais para minha cabeça. Prender Pedro de Cândido, eis a questão. Inferir logo que detendo Pedro de Cândido estaria tudo resolvido e que lograrei o que logrei às 2 horas da madrugada, com 3 canoas pequenas atreladas umas nas outras, por não dispor de canoa grande e sob os maiores perigos de naufrágio, cheguei ao local de nome Remanso, distante do povoado de Entremontes, onde morava o coiteiro. Essa história aqui, eu já falei muito sobre isso em vídeos, né? Sobre como é que ele ia amarrar 3 canoas. É uma coisa inacreditável. E mostrei num vídeo recente, eu não vou entrar nesses pormenores da logística desse transporte, que 3 canoas você não atrela, né? Porque não ia dar certo, poderia usar as 3 canoas independentes. Então, para que ele ia atrelar as 3 canoas? Não ia aumentar em nada, né, a capacidade de carga da canoa, você colocaria em quantas canoas fossem necessárias. Não, mas ele faz questão de criar mais uma geringonça dentro da história dele. Mandei bater na porta e fazer o sinal da tropa, dizendo o que eu queria falar-lhe. Pedro de Cândido, ao ver o miliciano, apavorou-se, conseguindo ludibriá-lo, deixou de comparecer, pretextando que um boiadeiro da Bahia poderia descobrir que ele estava tendo entendimento com a milícia estadual e isso lhe seria fatal. Pedro de Cândido vê o miliciano e não vai. E aí, por mais incrível que pareça, ele se apavorou, mas ficou no mesmo lugar, porque o João Bezerra manda buscar ele uma segunda vez, em vez de ele meter o pé, que nem aquele o subdelegado lá daquele povoado que Bezerra fica esperando 3 dias, saiu e não voltou, Pedro de Cândido volta. Por que voltaria, né? Isso é uma outra questão. Peguei Pedro de Cândido na abertura de camisa e com um pequeno gesto com o joelho, o coiteiro caiu no chão. Fiz-lhe uma oportunidade que ele diz que ele enfiou a faca na costela mindinha do Pedro de Cândido, torturando para falar onde que estavam os cangaceiros. E nós sabemos agora que Pedro de Cândido fazia parte da tropa da polícia dele, era subdelegado. Aliás, ele foi promovido a subdelegado depois dessa farsa de Angico. Aí aqui, Pedro de Cândido, saltamos do barco, Bereré, está perto do grupo. Era 3 horas da madrugada e chovia torrencialmente. Aqui ele fala que chovia torrencialmente.
No livro dele, ele fala que chovia torrencialmente. E eu já falei aqui diversas vezes que a chuva torrencial, só ela sozinha, relatada por João Bezerra, já desmonta a face de Angico, que Angico é uma cabeceira de drenagem do Rio São Francisco, e, como tal, não poderia estar chovendo torrencialmente, porque ninguém ia subir, né, para atacar o grupo de Lampião, e nem Lampião estaria ali, ele estaria muito longe de um lugar onde era cabeceira de drenagem. 3 horas da madrugada, Parará, Pedro Cândido pediu para falar com a mãe dele, né? Etc e tal. Aí tem aquele intermezzo sentimental. Aí tem a história dele, do irmão de Pedro Cândido, que diz que Lampião estava ali sim, que ele viu que tem uma máquina de costura que Lampião ia dar para ele, etc e tal. Tem essa história aí também. Para confirmar que o irmão de Pedro Cândido, dizem que é o Durval, mas ele tinha outros irmãos, os cangaceiros estão por aqui. Aí ele fala sobre, sim, estão, o irmão de Pedro Cândido. Então vamos ver logo. Pá, 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 preparando a tropa para o combate. Voltamos para a tropa. Clareando com a pilha elétrica, acordei os praças que já dormiam. Vamos embora. Subimos a margem do rio São Francisco num lugar muito íngreme. Essa parte também é muito estranha, porque não tem como você subir pela margem do rio São Francisco ali. Não existe caminho para você subir. Você tem que subir pelo leito do riacho ou pelo esse caminho que eles fizeram agora, que é beirando, né, o riacho de Angico, porque o riacho em si, ele é uma pedreira. Eu já mostrei vídeos, já mostrei várias vezes como é difícil você fazer aquela subida ali com aquela pedreira que existe no riacho de Angico. Aí ele fala que agora nós vamos pegar o cangaceiro. Aí não fala nada para a tropa não sabe com quem que ele vai lutar, mesmo tendo aquele alarde todo de ficar procurando daqui, dali o Lampião. A tropa não sabe que estão procurando o Lampião. Inacreditável. Aí aqui ele fala assim: o coronel Bezerra poderia mencionar o número de homens que tinha ao seu dispor? Pergunta o repórter. Eu tinha 45 homens. Lampião tinha 48 homens. Aqui é uma outra história estranha, porque os pesquisadores dizem que só tinha 36 e tinha 4 ou 5 mulheres. Quer dizer, só tinha 30 cangaceiros, do qual 12 desses 36 nunca foram achados, né? Então você vê que é 22 cangaceiros que nunca foram identificados, que estavam em Angico e que não tem nenhuma identificação. Você vê, ele fala assim, 48 homens. Quer dizer, você teria que ter, né? Imagino eu, saber quem eram os 48 que estavam lá, mesmo que seja pela alcunha. Aí eles teriam que inventar mais 12 alcunhas, ou 22 alcunhas. E aí ia complicar muito. Lembro-me de um cavalo. Aí, deixa eu ver, tem uma parte aqui que eu não li, que é muito importante, que é sobre os horários, né? Aqui, ó. Na chegada, esperei todo o contingente. Ele está esperando o contingente chegar, depois que ele subiu a margem do Rio São Francisco, não diz aonde, que vinha em coluna por um, e após reuni-lo em círculo, 3h30 da madrugada, dele ciência de que, se Deus ajudasse, dentro de mais 30 minutos, seria 4 horas, se decidiria a parada entre as forças dos cangaceiros. Aqui, galera, nós vemos, sem sombra de dúvida, que essa ação, de acordo com João Bezerra, se desenrolou às 4 horas da madrugada e que o sol nasce naquela época 5h30 da manhã. Então, essa ação se desenrolou debaixo de um breu total, porque se estava chovendo torrencialmente, não tinha lua, porque a gente sabe disso pelo a tabela lunar de 1938, no dia 26 de junho,
de julho, 28 de julho, não tinha lua, era a noite mais escura do mês, né? A lua começando a ser nova, quer dizer, um breu total, e ele reúne a tropa às 3h30 da manhã e chega às 3h30, quer dizer, ele faz tudo isso em apenas 40 minutos, ele chega no local da onde o Lampião estava acoitado, subindo uma cabeceira de rio. Ai, meu Deus do céu, é muita... Eu fico assim até sem graça de falar essas coisas todas, porque é tão óbvio que essa história é um embuste do começo ao fim, né? Se você tiver uma coisa errada nessa história, já desmonta tudo. Aqui, galera, se eu for contar, tem mais de 100 coisas erradas, né? Aí você vê que se essa ação se desenrolou na madrugada e ninguém estava vendo porra nenhuma, como é que os cangaceiros podem ter visto alguma coisa? Ah, eu vi o Lampião morrer, eu vi ele botar um cafezinho placidamente, eu vi onde é que ele estava. Estava uma escuridão total, 4 horas da manhã, quando ele diz que iniciou o combate. E a memória nossa, galera, só pode funcionar se a gente registrar algum acontecimento visualmente. Como é que isso vai acontecer na memória desses cangaceiros que supostamente estavam lá? Como é que eles iam ver alguma coisa para poder registrar na memória, para depois contar para a gente depois se ocorreu um embate, conforme diz João Bezerra, pelos horários que ele relata, que o embate ocorreu dentro de um breu total, que nem eu já falei aqui, era a noite mais escura, estava chovendo torrencialmente, tudo isso de acordo com o relato dele. E aqui ele diz também, em marcha rastejante, ele sobe o riacho do Rio em marcha rastejante. E o Pedro de Cândido, que conhecia toda a disposição do adversário, e rumasse em direção ao riacho, onde se achava uma sentinela. Galera, eu vou parar por aqui, que é muita coisa para a gente assimilar. Aqui ele diz que tinha uma sentinela, né? Galera, ai, 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 ai. Vamos parar por aqui, galera, porque senão vai ficar esse vídeo muito grande, e a terceira parte vai ser sobre a invasão em si. Muito obrigado e até a próxima.